falando desse filme. Não esqueçam de deixar seu like, apertar no sininho para não perder nenhuma notificação e não esqueçam de deixar seus comentários, eu vou responder cada um deles. E agora, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Já vou falando que eu assisti o filme e os pontos negativos que eu vou falar aqui são pontos que eu acho que vocês vão simplesmente criticar, mas são pontos que eu analisei nesse filme que simplesmente eu acho que eles poderiam ter melhorado. E o primeiro ponto que eu vou dizer é sobre a história. A história simplesmente se baseia em torno dos personagens eles irem até uma ilha, e nessa ilha eles faziam dinossauros que particularmente eram meio mutantes assim, que o parque ele pediu para eles fazerem, só que esses dinossauros meio que eles não ficaram como esperavam, e aí eles meio que eles queriam acabar com eles, só que como eles não poderiam acabar com eles, já que para construir os dinossauros e fazer eles era muito caro, eles meio que deixaram os dinossauros nessa ilha. E alguns desses dinossauros que deixaram nessa ilha foram essenciais para esse filme. Por quê? Porque eles tiveram que ir até essa ilha para capturar o DNA dos 3 maiores dinossauros, que convenhamos que falaram que nesse filme eles iriam. O DNA desses 3 dinossauros poderiam salvar vidas para aquelas pessoas que estavam meio doentes, assim, salvar vidas e prevenir que elas vivessem mais tempo. Isso eu achei uma jogada de marketing até que boa, só que ficou que nem Jurassic World Dominion. Que Jurassic World Dominion, eles também criaram, lógico, os dinossauros para eles tirarem o sangue deles para conseguir salvar as pessoas, salvar vidas, criarem remédios para salvarem vidas, aquela empresa Biocides para conseguir salvar vidas. Isso eu achei meio genérico, cara. Poderiam ter tirado esse negócio aí de salvar vidas assim e focar em outra coisa, como por exemplo, no filme estava dizendo que os dinossauros eles estavam meio que sendo afetados pelo clima do nosso planeta. Eles poderiam ter colocado meio que os personagens indo para essa ilha, que nessa ilha tem alguma planta, alguma coisa que poderia salvar os dinossauros, e além de salvar eles, poderia também salvar nós seres humanos, mas em essencial focando mais nos dinossauros ao invés de salvar os humanos. Poderia focar mais nos dinossauros do que salvar humanos. Eu achei isso literalmente uma jogada de marketing meio assim, repetidamente, porque no filme lá teve aquilo lá, no filme teve do Jurassic World Dominion, teve aquele negócio lá da empresa criar os dinossauros e tirar o DNA deles para salvar vidas. E esse filme, literalmente, eles colocaram isso. Eu achei isso meio repetitivo. Poderiam ter colocado outra coisa que mudasse e melhorasse. Outra coisa que eu vou estar falando aqui, que convenhamos que eu acho que as pessoas vão dizer, que é na questão da duração. O filme em si que eu assisti tinha em torno de 1h54 minutos e acho que 7 ou 6 segundos. Eu não me lembro direito. Mas assim, eu assisti. E esse ponto que eu vou estar falando é literalmente uma coisa meio crítica, porque em todos os filmes que eu assisto, eu vejo quais aqueles lá que são bem aqueles que tipo tem uma história desenvolvendo assim normal, uma história assim normal que segue um padrão, que não é tão rápida nem também não tão devagar assim, aquelas que são meio devagar, outras que são bem rápidas assim. E nesse filme eu pude analisar que literalmente esse filme, na minha opinião, eu achei ele muito rápido. Por quê? Porque literalmente eles mostraram algumas coisas lá no filme que meio que foi muito rápido, não teve tipo muito desenvolvimento. Como por exemplo, no começo, que aquele personagem lá, ele conheceu aquela doutora lá, que ela iria participar para salvar os dinossauros, não, para extrair o DNA dos dinossauros naquela ilha. Eu achei muito rápido, porque ele saiu por uns minutinhos do carro, e aí depois que ele saiu, ele voltou, ela apareceu do nada. Então, eu achei isso muito rápido. Poderiam ter, tipo, um desenvolvimento dele
ido até o lugar onde ela estava para falar com ela e propor que para ela simplesmente ela aceitar sobre para ela conseguir extrair o DNA dos dinossauros para fazer esse remédio, para eles irem até a ilha. Eu achei isso que aconteceu meio rápido, cara, muito rápido. E não só isso, mas também a extração do DNA dos dinossauros. Eu achei isso muito rápido. Eu achei a extração de tirar cada negócio dos dinossauros muito rápido, cara. Poderiam ter colocado uns minutinhos a mais, porque ele literalmente ficaria muito melhor. É lógico que a duração ficaria um pouquinho mais grande, mas ficaria melhor porque literalmente o filme ele tem quase 2 minutos de duração. Então, eles poderiam ter colocado mais desse desenvolvimento, porque eu achei isso muito rápido, principalmente na extração dos dinossauros, do DNA dos dinossauros, que eu achei isso muito rápido, cara. Achei isso muito rápido. E também outro ponto que eu vou estar falando é os dinossauros, porque apareceram muitos dinossauros novos nesse filme. Apareceram, como por exemplo aquele o novo dinossauro lá pescoçudo, que eu esqueci o nome dele agora, que ele apareceu. Eu achei ele um dinossauro novo muito da hora, muito da hora. Mas tipo, só ele apareceu, porque os outros dinossauros lá, é lógico que alguns outros dinossauros eram mutantes e eram novos, só que esses dinossauros, eles meio que eles eram mutações de outros dinossauros que a gente conhecia, como no final, aqueles dinossauros lá que eram voadores, meio velociraptors. Eles eram para ser velociraptors, só que meio que como eles estavam fazendo, eles meio que não mudaram, só mudaram que eles tinham asas e além do que literalmente eles ficaram mais robustos e ficaram com um senso de caça ainda melhor que os Velociraptors, mas ainda assim não é um dinossauro novo, ele é assim normal. O Espinossauro, como eu falei no outro vídeo, que ele meio que mudaram o design dele, daquele jeito que não era pra ser, que era o design dele grandão, assim que nem no filme lá de Jurassic Park 3. Eu gostei bastante, só que também não é um dinossauro novo, é um dinossauro já que a gente conhece, só que o design reformulado, mas ainda assim é um dinossauro que a gente já conhece, principalmente o Mosasauro, falando do Mosasauro, do Quetzalcoatl, que a gente já viu ele nos outros filmes, é lógico que mudaram um pouquinho o design deles, mas ainda assim não são dinossauros novos. E também o T-Rex, que apareceu nesse filme, é lógico que esses dinossauros tinham que aparecer, mas poderiam ter colocado outros dinossauros, não só esses, como esses três que eu falei, eles são os três que eu falei, que é o Mosasauro, do pescoço grande e o Quetzalcoatl, eles eram os destaques desse filme. Eles poderiam ter aparecido, mas poderiam ter colocado outros dinossauros novos, como esse do pescoço que apareceu novo, aquela lá que ficou com aquela menininha lá, que é um novo dinossauro também, meio mutante, mas ainda assim um novo dinossauro. Portanto, poderiam ter colocado outros dinossauros, porque acho que eles não quiseram colocar outros dinossauros por conta do orçamento, mas ainda assim poderiam ter colocado, porque nos outros filmes apareceram novos dinossauros, muitos novos dinossauros. Portanto, poderiam ter colocado nesse filme novos dinossauros. É lógico que poderiam ter deixado os que apareceram, mas colocasse novos dinossauros, que eu acho que ficaria muito melhor, gente. Ficaria muito melhor. E outro ponto que, na minha opinião, gente, esse ponto é uma coisa que eu acho que literalmente todo mundo literalmente deve ter reclamado da questão, que foi o T-Rex. O T-Rex, que é a mutação que era para ser um Tiranossauro Rex, meio que não ficou meio parecido com um T-Rex. Nesse filme, ele não foi bem aproveitado. Ele foi mostrado no começo do filme, mostrando lá como uma fera assim, mutacional, mas meio que lá pro finalzinho, ele meio que foi meio mal aproveitado. Por quê? Porque ele não, particularmente, ele perseguiu os personagens lá, ele perseguiu, lógico, eles assim, muito da hora, mas meio ele foi mal aproveitado. Por quê? Porque ele, no finalzinho do filme, ele poderia, na minha opinião, eu acho que ele poderia ter batalhado com algum outro dinossauro, como por exemplo naquela cena lá que vimos um T-Rex naquele filme. Vimos um T-Rex.
ele poderia ter batido no final do filme, que teve aquela lá onde os personagens meio que saíram de lá ilesos depois do The-Rex, mas, cara, que eles escaparam do The-Rex da ilha, mas, cara, literalmente, cara, aquilo, cara, foi muito rápido, cara, não teve aproveitamento, não teve quase nada, cara, tipo, foi muito rápido. Eles nem conseguiram aproveitar o The-Rex direito. O The-Rex apareceu, lógico, mas eles não aproveitaram ele direito. Ele simplesmente só ficou, apareceu por uns 2 minutinhos, apareceu lá pro finalzinho assim, mas não teve reaproveitamento. Os humanos não batalharam contra ele, nem um dinossauro batalhou contra ele. Tipo, gente, convenhamos que esse final poderia ter tipo um final ainda melhor, cara, com o T-Rex batalhando contra o dinossauro, assim, ou batalhando contra os humanos, porque os humanos, eles, lógico que estavam assustados com ele, assim, mas, cara, literalmente, eles meio que poderiam ter melhorado o final, porque, cara, esse final ficou meio ruim, cara, ficou muito ruim. Foi muito rápido. Um ponto que eu vou falar aqui é que esse final foi muito rápido, gente, tipo, foi rápido demais, cara. Esse filme, literalmente, era pra ser um filme que, tipo, tivesse uma duração meio longa. Assim, lógico que seria rápido em algumas cenas, mas, tipo, ele teria que ter uma duração muito melhor. Porque, cara, convenhamos que esse filme teria que ser um dos melhores da trilogia. Só que ele foi muito rápido, cara. Eu percebi que ele foi muito rápido. O reaproveitamento dos personagens pra eles se conhecerem foi muito rápido também. Poucos dinossauros novos aparecendo. A história eu achei que literalmente ela foi meio assim, piada. Não é copiada, mas meio que pegaram um pouco do Jurassic World Domínio e colocaram um pouco desse negócio do design do Jurassic World Domínio e colocaram nesse filme. E, gente, na minha opinião, eu achei esse filme muito rápido. Achei ele muito rápido. Os personagens foram muito rápidos de se conhecer. Gente, eu achei, na minha opinião, eu gostei do filme. Mas eu achei que esse filme, ele teria que ser melhor ainda, gente. Ele teria que ser muito melhor na questão, porque ele tem muitas coisas nesse filme que eu achei muito da hora. Mas ele ainda tem que melhorar muita coisa na questão de ser muito rápido. Os personagens se conheceram muito rápido também. De novos dinossauros, da história, que eu achei que poderiam ter mudado a história assim. Mas fica a critério, gente. Fica a critério. É nas suas opiniões. Essa é a minha opinião que eu estou falando, porque eu assisti o filme. Eu achei todos os filmes da franquia e simplesmente eu achei eles muito da hora, gente. Eu achei, tipo, cada um deles. Eu achei que esse filme seria uma coisa nova, uma coisa muito nova, uma coisa melhor ainda. Mas meio que por conta desses negócios que aconteceu, o filme ele foi meio assim, foi meio desleixado. Eu achei que os caras eles tiveram um pouquinho de foco assim, mas eles não tiveram muitas ideias, não tiveram tantas ideias assim pra colocar no filme. Porque eu achei que foi muito rápido, os personagens se conheceram muito rápido também, poderiam ter demorado um pouquinho pra se conhecer, assim, cada um deles. E convenhamos que o T-Rex teve uma participação no filme muito rápida. Ele não teve nenhum desenvolvimento, nem falaram sobre ele. Portanto, eu achei o desenvolvimento dele muito rápido. Portanto, é isso, gente. Eu achei isso muito cara de pau, gente. Muito cara de pau deles fazerem isso. Bom, gente, esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, apertar no sininho para não perder nenhuma notificação. Não esqueçam de deixar seus comentários que eu vou responder cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei minha opinião porque eu assisto o filme Jurassic World faz muito tempo. Eu achei todos os filmes de Jurassic World, até os de Jurassic Park que eu nem assistia, não quis assistir muito, eu fui assistir e gostei bastante deles. Eu achei que nesse filme eles iriam colocar alguma coisa nova, alguma coisa melhor, gente, melhor que Jurassic World Domínio, porque convenhamos que Jurassic World Domínio também não foi lá das belezuras. Muita gente criticou, gente, muita gente criticou falando sobre isso, mas eu achei que nesse filme eles iam fazer uma coisa melhor ainda. Portanto, eu achei isso meio assim, mas ainda assim o filme é bom mesmo, é bom. Bom, gente, esse vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham
obrigado. E por hoje é só. Desculpa coisa nenhuma, desculpe por falar algumas coisas aqui que acho que vocês não gostem, mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!